Olá, você está entrando na Rinosfera, o podcast da Rhino Partners. Papos estratosféricos sobre marketing, branding, cultura, esporte e todo tipo de assunto que vai tirar você do lugar comum. Acomode-se na cadeira e vamos juntos. Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Rinosfera, o podcast da Rhino Partners. Mais uma vez, hoje aqui a gente está com a presença do meu xará, Maurício Savoia, e dois convidados aqui que vão falar de um tema, eu não diria que é um tema novo para o mercado, mas sem dúvida nenhuma que ainda é de grandíssima importância e que a cada momento vem aí se desenvolvendo, vem ganhando novas caras. A tecnologia, né, passou a fazer muito parte desse segmento. Então a gente está aqui com o Gilmar e com o Flávio. Vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho desse nosso partner aí, que é a Starts Premium, para quem está assistindo aí. Seja muito bem-vindo novamente. Bom, meu nome é Gilmar Pinto Caldeira e me considero o pai do marketing de incentivo. Voltava na sala do parto e o convite da Rhino foi interessante porque hoje o mundo é de collab, né? Ninguém mais monta estruturas do qual você não tem especialidade. E o fato da Rhino ter reunido uma série de experts em determinadas ferramentas, para nós foi um prazer e uma oportunidade. Olá, meu nome é Flávio Roberto Antunes. Estou aqui no mundo iniciativo não há tanto tempo quanto o Gilmar, mas é um mundo muito bacana. Gosto bastante na participação de pessoas, vê-las conquistando metas, objetivos, né, sendo reconhecidas. Eu faço da turma mais tecnológica, analógica, tudo. Como nasceu o incentivo, a tecnologia começou a fazer mais presença nas campanhas. Estou muito feliz de estar aqui. Bacana. Bom, a gente sabe que o incentivo ele tem uma questão muito ligada a resultado, né? Acho que é uma das maneiras que, por mais que cada vez mais se fale muito em branding, e hoje a gente está se colocando até exatamente com essa soma do marketing e brand, né? Porque por mais que se fale em branding, se fale em marca, a gente não pode esquecer que é um resultado normalmente comercial ali, que é o que boa parte das empresas estão sempre correndo atrás. Como é que vocês enxergam então essa correlação aí do incentivo, né, com o atingimento de resultados? Bom, o incentivo só sobrevive se ele tiver resultado. De 85% do investimento é em cima de prêmio. E prêmio você só entrega na hora que você atinge. Atingiu, está autopagável. Agora, sem querer relativizar, né? Mas tudo que a gente fala hoje, comunicação, branding e tal, tudo só tem o objetivo de vender mais. É uma palavra que a gente não fala muito, né? O awareness, mas na verdade todo o objetivo da empresa só sobrevive se vender. E para vender ela precisa estar gestionando bem as campanhas, que é o papel do incentivo. Eu acho que ele nunca foi tão necessário. Eu tenho 2 filhos, de vez em quando ele fala, pô, pai, filho, você vai ser comercial, porque tudo é preciso. O Peter Drucker falava, né, se você não tem um cliente ou não tem resultado, você é só centro. Então, o nosso objetivo de sobrevivência é sempre apresentar resultado. Senão a gente também desaparece. A entrega está totalmente ligada. A gente isso elas que vão um incentivo isso. Flávio, eu vou aproveitar teu gancho, porque você falou dessas pessoas e tem também as pessoas que distribuem, né? Então, na verdade, assim, é muito interessante também quando a gente tem a campanha de incentivo destinada aos distribuidores também, né? Fazer com que essa roda também gire dessa forma, né? Com que esses caras também possam ser premiados com essas metas que eles têm também de distribuição. Né? Eu acho que esse é o grande desafio trade, né? Porque, por exemplo, você vai numa loja de consumo, você vai ter 5 marcas de televisores, 3 marcas de computador, celulares e tal. Como é que você destaca
daquela marca. E um dos itens que a gente explora muito também é o treinamento, porque às vezes o vendedor não foi envolvido, ele não é o target. Você precisa treinar o vendedor que está lá para receber o consumidor, que às vezes vem mais informado que o vendedor. Então é fundamental porque o trade, ele necessariamente, é muito difícil você ter, a maioria é multimarcas. Sim. Então a disputa no trade marketing É grande. agressiva, autofágica. E muitas vezes a gente está cansado de ver, né, boas campanhas de comunicação para o público final, e às vezes o consumidor chega lá no ponto de venda, não encontra o produto, acaba pegando, a campanha acaba funcionando para E o vendedor fala assim, leva esse aqui. Pois é. Então acho que essa questão também de estar amarrado numa única visão é o que também faz todo sentido, né? Eu lembro até hoje, eu tenho muita história com incentivo de uma marca lá, Frost Free. Eu fui fazer pesquisa de campo, nenhum vendedor sabia falar Frost Free. Você precisa me explicar, porque o consumidor chegava e falava, pô, eu quero aquela Frost Free que não degela, o cara, ele sabia qual era o produto, mas nunca tinha sido. Então a gente supre esse leque aí de comunicação, marca e no final. Todo o processo, como o Flávio falou, tem pessoas. E às vezes a gente pouco percebe, a gente essa comunicação do produto humano seja para ter, seja para seja o retorno de problemas e a atividade das pessoas. E, Gilmar, fala uma coisa pra gente. A experiência de vocês, em termos de premiação, a gente está falando de desde uma viagem até um sonho realizado. Isso é uma pergunta que o pessoal faz, né? O que as marcas mais costumam entregar para esse incentivo? O que dá um retorno mais bacana? Ou, na verdade, não é uma coisa, mas uma possibilidade de acesso a várias? Até por experiência própria, né? De repente, quando você faz uma campanha de incentivo para um distribuidor, é outro tipo de prêmio do que uma campanha de incentivo para o vendedor ali, né? No PDV, vamos dizer assim, né? Eu vou falar bastante mais, o Flávio falou do restante. A atividade de incentivo no Brasil, durante o primeiro terço de vida, eram somente viagens. Eram dirigidos por vendedores da American Express, General Motors, da Coca-Cola, que tinha bottlers. Então, o prêmio ele tem de ser totalmente adequado a quem está participando. Então, quando você está falando de dono de revenda, de trade, você tem uma viagem que o cara tem todo o poder econômico, porém não tem a cultura de viagem, não fala inglês. E você dá viagens que não tem como você comprar. Uns exemplos, entrar no J da Força Aérea Americana. Você não chega na porta de uma naval, de uma base aérea em Nevada e fala, quero dar uma volta no F-16. Mas a gente conseguiu botar 24 caras. E eram os maiores... Memorável, né? Totalmente memorável. E eram os 25 maiores revendedores da história de uma marca. No caso, Volkswagen. O cara me pediu, eu quero fazer um time excepcional. Eu falei, olha, você tem coragem? Ele falou assim, pô, claro, eu sei em Las Vegas. Eu falei, então não vou levar o cara. Eu tinha passado por essa experiência 2 meses antes. Eu falei, nós vamos botar os caras dirigindo de posto, a velocidade super, faz aquela bolha, né? A experiência do cara mais vai ter. E a gente consegue tudo. A atividade de incentivo no mundo ela é muito forte. Os Estados Unidos é quase 300 bilhões só em recompensa. Tudo que você pode imaginar é possível. Então, viagem é um dos itens. E pode ser uma viagem nacional. Tá? Como pode ser essas viagens. Castelo. Descer um rapel numa vinícola francesa. Quanto mais você vai descer, o vinho. Coisa que você pode fazer só. E Gilmar, quanto tempo mais ou menos para pôr uma campanha dessa de pé? Mais ou menos, vai. Só em 15 dias dá para fazer uma. O que a gente tem hoje de recurso, que o Flávio sabe melhor que eu, é o fato que você tem de fazer a gestão da campanha. Então, o mais difícil é isso, a plataforma. Saber se é métrica, o evaluation. Hoje a gente tem ferramenta antiga, o formulário contínuo.
E o ponto de partida, até para a definição de premiação, mas também para identificar desafios, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Né? Porque não é simplesmente um desdobramento do... Não, acho que vocês têm quase que um briefing próprio aí, né? Tem um briefing próprio, em que hoje a gente prega muito de falar com quem está envolvido, né? Porque a pandemia também mexeu em tudo, com a rede, com os vendedores, as pessoas e tal. Então a gente tem um formulário todo meu passado, o que está rolando hoje e a aspiração do cara. Porque às vezes as premiações que a gente... Melhor qual é a viagem com envolve todas as experiências. Você tem o produto físico. Então, eletroeletrônico, celular, pega, ver e ele tem o peito e diz, foi ele que conseguiu, né? Com o meu desempenho, não é que eu paguei, né? Eu ganhei. Bati a meta. Né? Daí tem os vales e presentes, muito resultado, tanto aqui como fora. Depois você tem a premiação por dinheiro, que são os cartões pagáveis. E aí o que a gente viu, depois da pandemia, uma procura maior por viagens, por um certo público, a premiação preso dentro de casa, então quem pode, quer viajar, quer ver gente, quer ver lugar, experiências, um outro ficou bem apertado por a pandemia e busca a premiação para ajudar no seu... O Fábio, você falou aí um pouco da questão do seu foco, que é a tecnologia. O Gilmar citou aqui, né, que antigamente a gente tinha toda, principalmente nessa questão da mensuração durante a campanha, a coisa tinha que ser fazer na unha mesmo ali, né, pegar a nota fiscal e tal. Como é que a tecnologia trouxe, o que a tecnologia trouxe de revolução? Acho que não só nesse momento de mensuração, mas até oferecendo o jeito do próprio cara se acompanhar durante a campanha, né? Você enxerga assim, de ganhos com essa tecnologia e incentivo? Hoje, com a tecnologia, você consegue divulgar velocidade. Qual está sendo a performance dele, qual ele fica correndo diariamente, onde que ele precisa. Outra, o catálogo a gente consegue montar com velocidade, ser aspiracional, público, né? A questão da comunicação que tem muito importância. Não adianta só você ter a plataforma e relatórios gerenciais, mas se você não engajar, não colocar o cara para acessar a plataforma, ver as comunicações. Ele tem que ser participante. Ele tem que ser participante porque ele tem que estar engajado com as metas, os objetivos daquela campanha. A tecnologia ajuda na velocidade da gente a campanha. Antes era tudo na mão, tudo oficial. Tem que ir para gráfico, aí a distribuição. E hoje deve ter alguma coisa na ferramenta que fala assim, escuta, você está indo devagar, né? Vai mais rápido, né? Tem 3 etapas. Você tem alguém lá que, né? Antigamente você não tinha isso, né? Porque como era na unha, né? Até você levantar quem estava devagar, a campanha estava quase terminando, né? O conceito de incentivo ele é totalmente baseado na... E a gente olha só a medalha. Tem de se planejar. Se ele está correndo no atletismo, ele tem que ficar olhando o tempo todo para quem está próximo, para ver se ele dá um sprint maior. Incentivos é mais ou menos isso. Você está abaixo da meta, olha, você pode se dar um esforço a mais. A gente trabalha todos esses conceitos. O principal que ele falou é a motivação das pessoas, que incentivo às vezes é considerado comissão. É outra coisa, é outro mundo. É uma meta, é objetivo, é qualidade de venda. É um dos clientes temos lá que o cara é avaliado 25 itens. O cara tem que ter uma ferramenta de gestão para chegar no dia e falar, pô, dos 25, qual que eu atingi?
Ou seja, não é nem só a questão de vender mais, né? A gente, porque isso também é um desafio que a gente Tem uma ouve às performance vezes. aí, né? Tem a venda melhor, né? Porque de repente o cara faz a venda, principalmente quando a gente fala de setor da distribuição, às vezes o cara tem lá N produtos para serem distribuídos e ele vai normalmente nos 10 que mais saem ali, né? E você precisa Quais são os objetivos que uma campanha de incentivo pode atender então para uma marca? Além de vender mais, né? Vender melhor, o que mais que as empresas... Vender melhor hoje é pontuado também no treinamento. Está provado que a indústria, quando você dá treinamento, melhora. E principalmente o que você falou, eu já tive clientes que falaram, pô, é uma peça especial, só que o vendedor, ele oferece eu parto do princípio que você está comprando, você quer o mais barato, às vezes eu não quero o mais barato. Então, tem de ter esse conceito, o que o produto, o que a marca quer levar. É um diferencial. É um diferencial, algumas características. E o vendedor, ele está ali rodeado de inúmeras marcas, todo mundo assediando. E ele tem sempre uma... Eu brinco que me apaixonou pelo fato que o desafio de vender é um puta do desafio de diário. E termina o dia 30, o dia 1º que começou tudo. Começa de novo. Os incentivos para a área. Sim. 90% comercial. Quer melhorar dentro, precisa melhorar dentro da empresa, você pode aplicar. Eu uso o índice de qualidade, por exemplo, para misturar A gente teve um cliente de 8 anos, 500 posições, call center. O pessoal não vendia, mas eles precisavam motivar o pessoal com serviço da própria empresa. Eles precisavam diminuir o nível de absenteísmo, motivar o pessoal a fazer a escala de trabalho. Não era chegar meia hora atrasado. Acordado no horário para entrar e para sair. Não estourar a pausa. Então, era a única medida que eles falavam do cliente que dava auxílio à galera do call center. Muito utilizado na comercial. É um incentivo para a atitude, inclusive. Né? Só isso. Então, com isso a gente pode dizer que qualquer segmento de empresa pode atender, pode utilizar essa estratégia, né? Não vamos nem chamar de ferramenta, qualquer segmento de empresa. Mas... E o tamanho também não importa. Certo. Eu fui chamado uma vez pelo Sebrae que falou, eu estimulo o cara. Pô, geralmente o cara não é vendedor. E ele não sabe vender, né? Porque vender é difícil sem ensinar as características. Então não importa o tamanho. E prêmio é importante aqui. Primeiro, todo mundo pensa que é grande e tem que ser prêmio em viagem. Não tem. Nós já oferecemos, tipo, desde o dia de cabeleireiro, pô, no WC, vai ter. Como a gente já deu, por exemplo, de repente você vê que pessoas que compram um kit de festa e resgatavam no catálogo. A pessoa fala, eu não consigo dar nunca uma festa de aniversário para o meu filho. Ao mesmo tempo que você está levando o presidente da empresa para uma viagem fantástica, você está realizando um sonho ali, né? O sonho de consumo. Eu brinco que os prêmios dão dinheiro sim. Porque não é que a gente combate o dinheiro, não, mas nenhum dinheiro resiste a cinco porquês, né? Não, eu prefiro dinheiro. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou comprar produtos. O produto é aqui. Eu vou comprar uma viagem. Ninguém fala, pô, eu vou comprar dólar, vou investir em ouro. Então, e acho que é muito mais importante você um produto ou uma viagem que esse dinheiro para que ele compre aquilo. Então, você está falando isso, Gilmar, porque a gente também tem que ser criativo no prêmio, né? Tudo. Como é que a gente cria essa campanha para engajar, né? E qual é a cenoura lá no final? Né? Fizemos agora há pouco ela que era tudo pessoal Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Pensando em roupa de frio. Sabe, você vê que o cara falou, escuta, é que eu tenho que levar muita roupa de frio. Passou a ser uma aventura, tanto hoje a gente ouve isso.
o cara falando, olha o que eu troquei. Uma mulher que trocou por 4 pneus do carro e ela mostra. É um negócio muito interessante. Envolve mesmo, né? E os incentivos, você tem o que chama de Laurea, que é, por exemplo, que é levar o cara para receber o prêmio do presidente do evento, só que a gente chamava em segredo a mulher e o filho. O cara que o presidente fala, olha, eu vou dar um prêmio para o Savoia, só um minutinho, eu trouxe um convidado especial. Quando entrava a mulher e o filho do cara, começava a chorar. E geralmente ele chega em casa todo empolgado e a família não tem ideia do que ele faz. Prêmios que, de repente, por exemplo, o melhor produtor entrava na mesa da diretoria e participava da reunião dando palpite. Então, as recompensas, elas são... Só que tem que ser o tipo do cara. Você falou aí, né, que uma das pessoas que participou mostrou o prêmio. Eu acho que também a campanha, uma outra vantagem é que ela tem uma duração média, normalmente, extensa, né? Não é uma coisa também que você vai fazer isso aí que o cara vai mexer na realidade da empresa por uma semana, não. A gente tem esse cara mais engajado do que o normal por um longo tempo, né? E aí o Flávio tinha falado que é importante também a gente manter esse cara sempre motivado, né? É o que a gente chama na comunicação de régua de relacionamentos. Como é que isso funciona para uma campanha de incentivo? Quando vocês vão desenvolver, tem esse cuidado em paralelo aí com... Você já começa com a questão do tema, em que ser motivacional tem que envolver as imagens que estão ali, tem que mostrar um projeto bacana. Linguagem lúdica, né? E aí a gente tem toda a comunicação, lançamento, engajamento, sustentação. E a celebração tem que ser grandiosa também, né? É o auge, né? Você falou, quando você dá dinheiro, tem uma regra isso. Dinheiro residual é de 3, 4 anos. O produto é de 4 a 8 anos. Casamento. Presente de validade vencida. E quando você fala de viagem, você afeta todos os sentidos. Pode ser uma viagem, um dia desse, com meu filho lembrou de uma viagem que eu fiz com ele para Porto Seguro. Ao mesmo tempo, eu lembro de uma viagem que ele foi para a África. É o cheiro, é a música, é o momento, é a comida. Então, essas dimensões, elas marcam, o que sejam. Por isso que a gente sempre prefere que o cara ganhe produtos ou viagem, porque vai ficar marcante. É um memorável, né? Totalmente. A viagem é perene, né? É hora ativo que você possa cair. E a gente tem casos de premiação coletiva também? Ou seja, a gente fazer um incentivo não só para o indivíduo que está ali participando, mas, por exemplo, para a equipe. Sempre em equipe. É porque ele faz parte do time e não é só o vendedor. O diretor. E o diretor é medido pelo desempenho do gerente dos vendedores. E cada um tem o seu prêmio. Cada um tem a sua escala de prêmio. E a gente consegue segmentar. Então, os funcionários do Maurício, só ele sabe qual o desempenho do salário, do jubilado, e você pode administrar totalmente. Esse jogo fala assim, cara, você tem 5 caras aqui colados em você, dá um sprint mais. E Gilmar, fala um segredo, vai. De onde sai essa verba de incentivo? Exatamente desse aumento do crescimento do negócio. Existe uma verba para incentivo. Todo mundo fala desde o primeiro. Mas a gente já teve algum exemplo assim de você sentar com um cliente, uma marca e falar assim, olha, pega X%, 1% do teu faturamento e joga para uma campanha de incentivo. Já estou conceituando aqui, né? Esse é o mais adequado. O que a gente escuta a verba de tanto para a campanha. Ou para comunicação, e dentro dessa verba de comunicação eu quero destinar X% para um incentivo que é uma ferramenta que eu quero usar. Tem uma fórmula que chama SPIF. Que seria a provisão de fundos para ganhar com incentivo. Tem essa fórmula. Às vezes o cara não sabe. Tem. E é incrível, né? Eu tenho 35 anos.
Eu só tive uma campanha na minha vida. Eu fui todo decepcionado. O presidente, não chegamos lá. O cara falou, não, tudo bem. Eu falei, como tudo bem? Ele falou, não, eu tinha aumentado de 170 o budget do ano passado. Eu falei, porra, podia ter me avisado. Todas as nossas campanhas, posso te garantir que é superior a 29% de resultado. Então a verba é criada pelo desempenho da campanha. Esse SPIF é uma fórmula. O cara fala, olha, eu preciso vender tanto. E a gente estabelece o prêmio. O cara fala, pô, mas se todo mundo ganhar... É como se ela fosse autopagável, é isso? Ela é autopagável. Ela é autopagável. E ela pode também estar dirigida, inclusive, para a área de novos negócios, né? De repente, uma nova iniciativa. Não precisa necessariamente ser o fazer melhor aquilo que a gente faz. De repente, tem uma iniciativa nova, mesmo na área de serviços, né? A gente quer trazer alguma coisa de novo serviço, também existe essa possibilidade. Você tem o Idea Box. O que é um Idea Box? Então, o próprio pessoal da empresa sugere ali ideias, porque eles vivem o dia a dia, tanto interno como externo. A equipe terceirizada. Uma empresa, mas trabalha numa cliente. Eles podem trazer ideias que podem surgir novos negócios na empresa dele, pode diminuir custo, pode gerar economia para o próprio cliente. Eles vão sugerindo as ideias que passam por ter as ideias que são aprovadas, geram uma premiação. Legal, bacana isso. Vou dar um exemplo. Que um dia, porque os problemas e soluções eles estão na linha de montagem ou na frente do balcão. Que o cara chegou e falou, pô, por que eu ponho esse tempo? Mesmo tamanho, com 5 parafusos, já que tem 5 parafusos no pneu. Eles simplesmente, se vocês olharem, os step eles são menores, tem a mesma mais estreitos, mas são mais estreitos e tem um único parafuso. Você imagina quanto que reduziu? Com certeza, com certeza. Isso aí merece um prêmio. Então, a box é exatamente isso. Um pouco do que a gente fala de empreendedorismo, as empresas hoje premiam por isso, mas não quer dizer que o cara, olha, sai da empresa montando negócio. Ao contrário, cria uma ideia, nova categoria. Para dentro da própria empresa. Os millennials adoram projetos autorais. Nós, os baby boomers, você queria segurança, tal. Millennial, eu chamo millennial tudo que não é baby boomer, ele quer projeto autoral, ele quer ser reconhecido. Aí não tem oportunidade, porque ele olha para cima, o gerente. Eu não vou sentar naquela cadeira tão rápido, né? Não vai dar tempo, né? Eu vou ficar tão velho quanto o cara que está sentado lá. Então você premia com essas maneiras, entendeu? Você muda comportamento, você muda hábito. As histórias são muitas. Pô, falando em mudança de hábito e de comportamento, acho que está todo mundo passando aí pela revolução do ESG, né? Se falando muito de sustentabilidade, em governança. E esse são hábitos mesmo que eu acho que a gente tem que mudar. Você já começou a chegar para vocês pedidos nesse sentido, de campanhas de incentivo para mudança de comportamento? Desde os anos 90, o Banco você tinha de ter atividades voluntárias, do tipo levar teu filho a ir numa comunidade e ajudar a fazer serviço. Hoje os programas de incentivo, nos Estados Unidos é muito usado isso. Você vai lá e você ajuda a limpar um rio. Você monta a bicicleta para a comunidade carente junto com os caras. O maior exemplo para mim é uma empresa que fez 3, 4 dias. Um dos dias era dedicado a criar prótese plástico. Isso aí te preenche. Eu acho que de algum dos... Faz bem para a alma. Total, é um retorno. Né? Porque eu acho que quando a gente fala muito, hoje nós temos de gênero, redução de ataques ao clima, etc. Parte disso você não teve em casa. A empresa é o portador disso. Hoje você tem o letramento para lidar com gênero. Você precisa ensinar pouco. Ninguém chega em casa a ensinar. Então a atividade científica é você mudar comportamento. Levar o cara onde ele não chegou ainda. Tudo isso faz. Para ver você como cara da tecnologia e a inteligência artificial já está começando a pôr os pezinhos na área de vocês de alguma maneira?
Como é que você já teve alguma coisa que você usa? Divide aí com a gente. Já entra no atendimento, consegue programar a inteligência para atender o cliente numa série de itens. Um chatbox ali. Chatbot ali, mas muito parecido com o humano. E aí auxilia o pessoal que está em busca de dúvidas, pega do prêmio, solicita troca, Tipo de um saque. e daí algumas perguntas mais específicas, aí ele já joga para um atendimento humano. Outras coisas que aí consegue ver o comportamento de resgate de prêmios e sugerir produtos. Outra, ver qual que está sendo o comportamento dela dentro da campanha em metas, poder dizer, olha, prêmio que você quer, você precisa ter hora do seu rendimento. Vou dar uma corrida aqui e atingir tal patamar. O Gilmar falou, olha, tem pessoas aqui. Só olhar do lado ali, né? Você consegue se manter uma prêmio que você quer, ou a viagem ser destinada. Na prevenção a gente consegue ver o do Brasil, né? O do Pará trocou mais de prêmio. Esse é o local. Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Brasil que a gente pode fazer isso também. Brasil, Você então tem que você regionalizar isso, né? Totalmente. Você E consegue... essa premiação, ela ter uma identidade regional, inclusive, né? Total. É porque o processo hoje, como é que é? Você pontua com milhas. Você estabelece uma moeda, né? Vamos dar um exemplo. R$1, 1 ponto. Ele vai acumulando esse ponto e ele vai trocar. Então a gente começa, depois que ele resgata, fica olhando até para o norte. De repente você nem precisa. Faz isso. Faz uma atividade. Cara, aqui para o que eu já 1,5 milhão de. Pode ter um Uber, você pode ter espaço, pode não ter que é sonho de consumo. A maioria das pessoas. Você tem, aí você usa isso para os caras fazem cinema. Então você trabalha com isso para dar exatamente todo o diagnóstico. Né? Para que não perca tempo, porque o fato de você estar aqui em São Paulo não é uma. É interessante, eu sinto que até o consumidor final acabou aprendendo um pouco isso. Acho que esse monte de campanha hoje dos cashbacks aí, né, que a gente sente, sem dúvida nenhuma, que eles, de certa maneira é um programa de incentivo para o consumidor. Vocês pensam nessa linha? O problema todo é que o cashback ele não é bem entendido. É um programa de loyalty. Loyalty é encarado como promoção. E o loyalty foi criado por uma indústria americana que falou, pô, o Maurício, o Gilmar e o Flávio viajam sempre. Só que o cara, eu quero que ele viaje só comigo, então eu vou oferecer uma viagem que eu acumulo de milhas. Tá? Então você tem que levar esses crescendo e você com isso você tudo desligado. Esse é o uso que a gente tem de pontuação. E eu brinco até que as empresas, quando tem o lifetime value, né? O que ele comprou nos 2 anos, o que ele está comprando agora, o que ele pode comprar. Aí que vem o SAC, né? O CAC. Para o vendedor, não. O cara vendeu para cacete. Aí termina a campanha, só o ano que vem volta a dar prêmio, só que aí o vendedor vira para nós e fala, cara, eu estou precisando vender todo dia, por que só em algum momento do ano o cara fica me pontuando? Ele quer ser pontuado no todo. O tempo todo, mesmo que ele não seja possível trocar. Por exemplo, o fato de eu ir agora para São Paulo, eu vou ganhar prêmio, eu vou ganhar pontos e milhas, mas eu não vou conseguir comprar uma outra coisa. Eu preciso acumular. Mas os clientes conceitualmente não entenderam o que isso é. Porque você tem de identificar e reter o que é melhor. O concorrente vem buscar o melhor, nunca viu o pior, do tipo, olha, o cara quer peça, você não quer ele, ninguém. E as empresas, a maioria delas, não conhecem quem é o talento.
conceito de Que é pôr a medalha no peito, né? E todo mundo vê, né? Então, porque se você olhar, mas o pódio foi uma criação de gregos para você ficar no mínimo 1 metro de altura em relação ao palco que a gente. A coroa de louros era que possibilitava os vencedores poder entrar no Monte Olimpo, era o passe para na morada dos deuses. E aí vem hoje a medalha, mas a medalha é o cara não vende aqui. Quando você vai ver lá o Isaquias, ninguém conhecia. Um baiano, coitado, treinava numa lagoa, de repente o cara está no pódio, a bandeira brasileira atrás, música, o mundo todo vendo. Esse é o reconhecimento. Então o prêmio é a moeda, é a medalha, mas o reconhecimento é a coisa mais importante que ele vai ter. Tem algum momento certo para as marcas investirem nesse tipo de ação? Ou pelo menos uma fase que, por exemplo, lançamento do novo produto, acredito que seria um momento bacana, que envolve... O calendário sazonal, você está falando assim, mas... Agora já para a gente começar a dar as mensagens aí para quem está ouvindo, né? Pô, eu estou aqui gerenciando uma marca, né? Como é que eu sei se vale a pena ou não? Eu sei que no fundo sempre vale, mas quais são esses momentos mais especiais? Se você vê o ano fiscal de uma empresa termina, eu não vi até hoje, né? Tem que falar, olha, o ano que vem a nossa forecast é vender menos e ter menos resultado que esse ano. Já vem com acréscimo, concorda? Então esse é o momento. Tá vendo? Você ficou bravo com o seu amigo lá, que você queria que ele tivesse te avisado do aumento de 146%? Exatamente. Eu brinco sempre, quando é o momento, atrair no do que eu preciso começar aí ao geriatra. Quando você para de ir no pediatra. Mas ele ficou bravo pelo seguinte, a meta tem que ser factível. Não pode ser uma coisa astronômica, que daí o cara tira o pé. E não consegue o resultado. Outro importante que eu acho que você... A importância de você empolgar o seu funcionário. Mesmo quando eu premio, ninguém celebra. Então você precisa... Por que a gente fala um momento lúdico? Todos os tempos. O cara que é guerreiro, um cara poção mágica do Asterix, o cara muda totalmente. Ele chega empolgado em casa, ele chega empolgado no trabalho. Em algumas viagens a gente mexe com a mulher dele e fala assim, é isso. É só incentivar também, né? É porque as empresas hoje, imagina falar, eu tenho o endereço do cara, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o e-mail, eu vou comunicar. Eu falo, isso não é comunicação, é comunicar. Aqueles classificados que tinha no passado. Você precisa comunicar, empolgar o cara, porque a tua meta muda todo ano, né? Esse ano vamos descontinuar tal e vamos lançar um novo. Ou concorrência, cara. Eu participei das grandes guerras de Coca-Cola e Pepsi, chegada nos carros japoneses. Então isso é importante o tempo todo. Eu acho que o momento começou o ano, tem que começar. Na verdade, então a gente pode considerar que é uma ferramenta que devia estar considerada no planejamento anual aí das marcas. Total. Porque não tem um planejamento que um novo objetivo, um desafio. Sempre desafio, né? Desafio é ser melhor e performar melhor quando é isso. O incentivo não é comissão. E Gilmar, Flávio, e próximas tendências aí para incentivo? Como é que vocês estão enxergando isso? O uso de inteligência, muito essas premiações ESG, o que é isso? Você pôr na campanha algum tema comunitário, uma mecânica. Chegar, a empresa traz o quadro de bicicleta, você monta e vai distribuir. Depois limpar um rio. Hoje, pensado, as tendências vão ser cada vez maior. E o mais importante é que as empresas não precisam mais ter clichê ou teoria, tem que ter prática. Porque eu tenho filho. Não adianta só ter o selo, né? Não adianta só ter, né? Não adianta ser o discurso, você tem que ter a prática. Você tem que ter o exemplo, porque senão a aderência dos caras hoje é não ficar numa empresa. Ela faz. Então isso vai mudar totalmente.
E a grande dificuldade que a gente sempre pega, você tem hoje, no mínimo, 4 a 5 dentro do mesmo ambiente. Nunca houve no passado. Como é que você fala? Que você tem diversidade de gênero em todo lugar. Isso é um desafio que quem pode fazer de fora, é a mesma coisa propaganda. Depois descobriram que a agência de propaganda faz o melhor. Sim. Então, todo esse cuidado hoje é necessário. Você tem diversidade, atitudes de ESG, e principalmente você tem que seguir o que você pega, né? O famoso play what you preach. Ele é só clichê e não é para pôr no relatório dele. É a prática de fato, né? Pessoal, para a gente já ir direcionando aqui para o final, tem algum case ou alguns cases, fiquem à vontade, que vale a pena a gente lembrar para o pessoal que vocês participaram e falam, puxa, seja um case de muito sucesso ou mesmo um case que seja engraçado, diferente aí, que vale a pena a gente lembrar assim? Case no sentido de que tem um ticket muito grande, 25 como requisito para ganhar. E aí, quando o cara começou, tudo universitário, meu, cara não sabe. É tudo simples. Então, isso é uma das coisas que eu limpar, entre aspas, o objetivo. Uma das coisas que eu punição. Olha, Uma coisa que a gente vê é que é o contrário. Gente, assim, se ele não performar, deixar ganhar um pouco, pode tirar um pouco dele. Ele conquistou, né? Até porque ele não está De um jeito ou ganhando. de outro ele conquistou, né? Eu lembro até hoje, quando eu comecei a falar sobre uma pregação de tratores famosa americana, eu comecei a falar de ciência. Numa sala, abriu a porta. João, cadê a tartaruga? Que isso? Eu falei, não, porque quem não atinge a meta, a gente dá uma tartaruga para cuidar. Eu falei, quem bate a meta? Porque nós latinos... Tem um coelho, né? É que nós latinos, a gente gosta muito mais de punir do que de motivar. Então, isso aí que ele falou. O cara que chega e fala, não, se o cara atingir, eu tiro o ponto. Tá básica, mas se ele não atingir, ele não vai ganhar. Então, por que você vai tirar aqui? Não é incentivo, né? Já deixa de ser incentivo, né? Então, a gente lida com essas coisas, entendeu? Mudar a cultura das empresas. Bom, e acho que para encerrar, Flávio, também Gilmar, uma última mensagem aí para quem está assistindo, pensando em, poxa, acho que vale a pena investir nessa ferramenta também. Pode se... Quer vender mais? Faça uma campanha. Bom, obrigado, gente. Obrigado, Savoia, de novo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Gilmar. Obrigado Sempre pela um prazer oportunidade. estar recebendo vocês aqui na agência como os nossos partners e vamos em frente. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.